Sem enrolação, vamos pro primeiro jogo do dia. Se você não entende esse painel, o link tá aqui na descrição. A gente vai falar de Série B do Brasileirão, Série A do Brasileirão, Alemão Primeira Divisão, Alemão Segunda Divisão, Campeonato Inglês, Campeonato Turco, Campeonato Espanhol e muito mais. Sport Recife Ituano. Sport Recife vem como grande favorito, primeiro colocado jogando em casa. O Ituano é um péssimo visitante, 15º colocado jogando como visitante. O Sport, eu acho interessante aqui um lei Ituano, que seria um lei azarão, e over 8.5 cantos. Como que a gente confirma isso? A gente tem aqui um painel interativo que a gente consegue ver os detalhes um pouco acima aqui do nosso painel, que a gente consegue mostrar que o Sport ele tem valor nessa posição. Uma média de pontos aqui quase 3, enquanto a média de pontos do Ituano jogando fora de casa é abaixo de 1. Média de cantos do Sport acima de 11 e o coeficiente de variação baixo, e média de cantos do Ituano acima de 9 com coeficiente de variação baixo. Isso daí confirma a nossa confiança nessa entrada, e lembrando, isso daí não é só tip, a gente faz isso no live também, tá? Próximo jogo, Ponte Preta e Londrina, eu vou de lei goleada. Na Série B é muito raro goleada, quem tem o nosso painel consegue acessar, goleada na Série B é raro, e também vale lembrar que são dois times com média de gols inferior a 2,5, apesar do coeficiente de variação da Ponte Preta ser um pouquinho mais alto, mas eu não vejo nenhuma goleada nos últimos 10 jogos da Ponte Preta e nenhuma goleada nos últimos 10 jogos do Londrina, então acho bastante interessante essa entrada. Chelsea e Luton. Chelsea vem como grande favorito, Luton vem recém-promovido da segunda divisão inglesa. Eu acho uma odd muito pornográfica aqui do Chelsea de 1.25, mas não tem como ficar de fora do lei Luton se o Chelsea realmente jogar bola, tá? E também um over 1,5 FT, pelo fato de que são dois times que levam e fazem muitos gols, mas ficar de olho, né? O Chelsea tem o Pochettino e o Sterling, né? Então vamos ver pra gente não se iludir demais, porque realmente pode ser uma pedra no sapato, tá? Outro jogo, Paderborn e Kaiserslautern, da Bundesliga 2. Eu gosto de operar over na Bundesliga 2. É uma odd relativamente baixa, mas se tiver valor no live, eu tenho interesse em entrar. E também over cantos, por serem times com uma média de cantos aqui bastante interessante, pelo fato do Paderborn jogar em casa e ter uma odd de relativamente favorito, né? Não é uma odd abaixo de 2, mas é uma odd que dá um favoritismo um pouco maior. O Paderborn, ele deve jogar para frente e deve ceder muitos espaços, o que pode ocasionar bastante escanteios, tá? E aí, se você não sabe como que faz lay, como que faz back, a gente tem aqui a parceria da Betfair, tem vídeo no canal explicando também. E para inscritos, se você clicar no nosso link aqui, você pode ganhar R$200 no primeiro depósito, tá? Tanto na Betfair Sports quanto na Betfair Exchange. Vamos voltar, Celta de Vigo e Real Madrid. Eu vou de lei goleada Real Madrid. O Real Madrid não aplicou nenhuma goleada nos últimos 10 jogos e o Celta de Vigo só teve uma goleada nos últimos 10 jogos. Campeonato Espanhol tá no começo, então assim, essa classificação tem uma rodada, não dá pra gente levar muito a sério, até por isso que a gente não tem muitas informações aqui de minutos de gols, né? No nosso painel interativo a gente já pega algumas informações das temporadas passadas pra gente ter um pouco mais de corpo pra gente fazer a nossa análise. Flamengo Internacional, o Flamengo vem com o mesmo time de sempre, um time com muita estrela, porém com muito problema. A gente não sabe como que o Flamengo vai entrar nesse jogo, se vai entrar com vontade. Eu acho interessante o lei goleada, uma goleada do Flamengo abaixo de 7 aqui para mim é uma odd excelente. O Inter não toma muitos gols, não faz muitos gols, tem uma média de gols aqui baixa, o Flamengo também. E o Flamengo não tem nenhum histórico de goleada nos últimos 10 jogos. O Inter também não. Então eu vou também de scalping. Tem vídeo no canal também explicando nos primeiros 10, 15 minutos para pegar essa correção de odd e também no lei goleada do Flamengo, tá? Outro jogo aqui do Campeonato Inglês no dia 26, Arsenal e Fulham. O Arsenal ele vem como favorito, também com uma odd bastante pornográfica, mas o Fulham não é o Luton. O Fulham ele é um time que ficou na primeira divisão e é um time que tem jogado bem, né, nos últimos jogos, né? Nas últimas temporadas aí o Fulham tem surpreendido. Então eu vou de over 1,5 e lay Fulham para ficar assegurado do empate. Aí como é que eu certifico isso daqui? No nosso painel, que a gente tem todos os jogos aqui, os que a gente analisa e o que a gente não analisa. O Arsenal tem uma média de cantos interessante, ou seja, é um time que vai para cima, tem uma média de pontos em casa muito boa, acima de 2.3, e o Fulham tem uma média de pontos não tão boa jogando fora de casa, né? Os times aqui têm uma tendência de over,
tá? O Fulham nem tanto, mas tem uma tendência de over, mais over do que under. Então, essa análise eu fico bastante tranquilo de entrar no live, tá? MLS, DC United, Philadelphia Union. Para quem não sabe, o Messi não tá jogando a MLS ainda, o Messi tá jogando outros campeonatos, mas o time dele vai voltar para a MLS. Enquanto isso, a gente vai nos times que a gente vê valor. Eu vou de over 1,5 FT, pelo fato de que são dois times que têm uma tendência over, tem um coeficiente de variação baixo, tem uma média de gols alta, e eu acho essa entrada bastante interessante. Hertha Berlim e Greuther Fürth, na Bundesliga 2 também, eu vou de over 1,5. Tem uma odd aqui que o painel ainda não está mostrando muito valor, mas como a gente opera no live, eu acho bastante interessante essa informação, tá? Bragantino e Cuiabá, campeonato Série A do Brasileirão. No domingo, vou de lei goleada Bragantino. O mercado está um pouco iludido aqui. Claramente, a gente está fazendo esse vídeo na sexta, então as odds podem desajustar ainda um pouco. Eu acho isso uma vergonha, essa odd de 3,9. O Bragantino ele vem numa race aqui terrível, de nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Pode ter iludido muita gente com aquelas exibições mágicas em casa. Então, lei goleada, o Cuiabá não tem sido um time tão bobo, né? Não tem entregado os jogos muito fácil e tem sido um time relativamente under aqui, 1,9 aqui de média de gols, enquanto o Bragantino é 2,2. Tá? Atlético Mineiro e Santos, eu também vou de lei goleada do Atlético Mineiro. O Santos está brigando para não cair. Eu não vejo muito valor no Atlético Mineiro, que é um time que venceu 2 das últimas 10 partidas, tem 2 vitórias nas últimas 5, nenhuma goleada, enquanto o Santos tem goleadas, mas o Santos parece que tá troca de técnico e tudo mais, e acho que pode ter um valor bastante interessante para isso. Se a gente quiser ver aqui Atlético Mineiro e Santos, a gente consegue ver aqui no nosso painel uma tendência de jogo parelho e um lei goleada favorito. Isso daí eu não preencho, isso daí é o nosso software aqui de Machine Learning que vai fazendo isso, tá? São 2 times under, né? Tem mais tendência de under, são 2 times com média de pontos não tão relevantes, coeficiente de variação de gols abaixo de 0,5 para o Atlético Mineiro, do Santos um pouco acima, então eu acho que é bastante interessante também. Tá? Botafogo e Bahia. Botafogo vem como grande favorito, porém a sequência do Botafogo nos últimos 5 jogos não vem sendo boa, tá? Eu não vou de back Botafogo com uma odd dessa de 1,73, até porque o Bahia tem se recuperado um pouco, venceu 2 nas últimas 5 e também de overcantos. Pelo fato do Botafogo jogar dentro de casa, o Botafogo deve propor mais jogo e deve abrir espaço para contra-ataque do Bahia. Então pode ser um jogo um pouco de trocação, que o overcantos pode ser interessante, tá? Se o Botafogo começar empatando, não fazendo gol, um jogo ficar bastante parelho ou até perdendo, esse overcantos aí vai ser bastante interessante para entrar, tá? E aí a gente vai pro Turcão, campeonato turco, Fenerbahçe e Başakşehir. Başakşehir, lanterninha do campeonato turco, Fenerbahçe, primeiro colocado, jogando em casa não é tudo isso, mas vendo uma race aqui excelente, uma odd aqui extremamente pornográfica, porém as odds ainda não estão disponíveis para todos os mercados, então isso daqui deve se ajustar naturalmente. Acho muito difícil o Başakşehir ficar com uma odd de 1,43 sendo o azarão, mas independente da odd, o que eu vou buscar no live é o Fenerbahçe, tá? A gente tem também aqui PDF do campeonato, o painel interativo do campeonato turco, Fenerbahçe e Başakşehir aqui. Fenerbahçe vem amassando aqui, over, é muito interessante aqui, e o campeonato turco é bastante engraçado, assim, pra gente ver bastante gols, assim, muitas reviravoltas, é bastante interessante, tá? E a gente vai pro campeonato alemão, Bayern de Munique e Augsburg. Eu adoraria entrar nessa goleada aqui do Bayern, mas eu me recuso. É um time que joga um pouco sem vontade, sem muita gana. Já perdeu praticamente a vontade de ganhar o campeonato alemão, porque não tem concorrente. Então eu vou aqui de over 1,5 FT, se o mercado permitir, porque essa odd eu não vou entrar no pré-live, e lei Augsburg, caso o Bayern de Munique demore para marcar o primeiro gol. Se marcar o primeiro gol, já logo nos primeiros 5 minutos eu vou abandonar e não fazer nada. A odd não tem nenhum valor, tá? E a gente vai para o último jogo, Villarreal e Barcelona, tá? Se você quer receber esses palpites na palma da sua mão, painel interativo e tudo mais, a gente tem o nosso grupo do Telegram, tá? Mas vamos lá. Villarreal e Barcelona, vou de lei goleada Barcelona. Não são times que goleiam tanto, não são times com média de gols muito altas,
tá? E apesar de um confronto direto com uma predominância do Barcelona, o Barcelona jogando fora de casa ainda não está encantando como o Barcelona de antes, tá? O Barcelona, lembrando, ele não tem mais Messi, não tem mais Ronaldinho, ele tá em reconstrução. Então o Barcelona golear o Villarreal fora de casa, acho bastante improvável, tá? Então, esses são os palpites da gente, a gente posta balanço, posta tudo que a gente faz, tá? E se você gostou, deixa um like, se não gostou, deixa um dislike. Forte abraço, até a próxima.